Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game. Hoje com mais um convidado super especial. Estamos aqui com o Alfredo Menezes. Tudo bom, Alfredo? Tudo, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando no Skin the Game. Boa. Estamos aqui também com o Luiz, que vai me ajudar, meu fiel companheiro do Skin the Game, vai me ajudar nas perguntas. Tudo bem, Luiz? E aí, Bré, tudo bem? Acho que o convidado hoje tem tanta história que acho que precisava começar com 2 horas o programa. Eu até geralmente costumo apresentar as pessoas, mas o Alfredo tem um currículo tão legal e tão longo que eu acho que era até legal ele contar a trajetória dele no mercado financeiro, né? A gente que tá já há algum tempo no mercado, ou já ouve do Alfredo há muito tempo, né? De ter passado em grandes instituições, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória aí, que é tão legal o pessoal saber. Eu vou, resumindo bem rápido, né? Porque eu tenho 40 anos de mercado, se eu for ficar falando do que eu fiz na vida, vou ficar aqui um tempão, ninguém vai aguentar. Eu comecei no mercado com 14 anos, numa corretora de valores, como office boy, e me apaixonei pela dinâmica, né, do mercado. E eu acabei chegando a tesoureiro do Banco BCN. Quando o Bradesco comprou, acabei depois assumindo a tesouraria do Bradesco. E depois eu subi para o board, né? Virei diretor-gerente, aí pega várias outras áreas, né? E nesse processo fui conselheiro da Bolsa, do CETIP, nem se lembra, antes era Cederegado, né? Fui diretor da Ambima. Então eu tive uma experiência bem interessante, porque eu trabalhei desde office boy ao back-office, né? Fiz muito tempo, sei lá, uns 8 anos de back-office antes de ir para a mesa. Então, você acaba conhecendo a estrutura inteira, né? Desde a parte operacional à parte de liquidação. Tá certo que mudou muito, né? Eu ainda sou da época que você trocava cheque e certificados. Resumindo a isso, uma história talvez muito semelhante a muitas pessoas da minha faixa etária. Ô, Alfredo, explica para as pessoas o que o tesoureiro faz, né? Acho que pouca gente deve entender realmente qual a importância do tesoureiro dentro de uma instituição financeira. Eu acho que o mais importante numa tesouraria, especialmente em bancos grandes, né? Vamos segregar a tesouraria de banco de investimento e bancos comerciais, né? Em bancos comerciais, a gestão de LM, de ativos e passivos, é muito importante, porque a área comercial de um banco, de varejo, principalmente um banco grande, ela te abre vários gaps de risco, seja de taxa de juros, seja de prazo. E nós sabemos que no Brasil, grande parte do passivo do sistema é CDI, né? Então o pessoal compra CDB, indexado ao CDI, olha a fundo em função de quanto é o CDI, e os empréstimos, né, especialmente os empréstimos para as pessoas físicas, é tudo pré-fixado. Então, a obrigação principal do tesoureiro, né, é gerir esse ativo e passivo, procurando diminuir o risco produzido pela atividade principal, que é a intermediação financeira do banco. E, além disso, se preocupar com a liquidez do banco. Acho que seria o ponto principal do tesoureiro. No banco de investimento, né, você não tem essa figura de LM tão grande, né? Então você tem aí oportunidades que podem ser aproveitadas no mercado. Aí tem a posição proprietária, que a gente chama, no banco de investimento, tende a ser maior do que uma posição proprietária de um banco comercial. Legal. Você falou numa coisa muito interessante, que você, antes de ter sido tesoureiro, você ficou quase 8 anos num back-office. Muita gente me pergunta, Bré, eu tô com 27 anos, 28 anos, meu sonho é trabalhar no mercado financeiro, mas não sou dessa área. Você acha que eu tô muito velho para começar a trabalhar no mercado, né? E aqui a gente ouve uma história de uma pessoa que virou diretora de banco, né? Mas que antes disso, ficou quase 8 anos ali no back-office, numa atividade que é operacional, de retaguarda. Né? O Bré também já conversou com o Salute, acho que o Salute também passou pelo back-office, né? Outros caras também muito relevantes ao longo do tempo passaram por back-office antes de ir pro front, né? Também, exatamente. No BTG também é muito normal, né? Eu não sei se eu posso falar BTG. Pode. É muito normal o pessoal operacional todo passar pelo back-office, isso também era normal no Garantia, dos bancos mais agressivos antigo, de tesouraria, era normal se passar para o back-office, porque o back-office te dá uma visão de um todo, né?
É claro, se você for trabalhar no back-office e fazer o papai e mamãe, você não vai aprender, mas você tem que entender por que os caras estão fazendo aquilo. Aí você consegue ver que a mesa inteira está fazendo, né? Então é um aprendizado muito rápido. Agora, é uma área que rala muito, é bem certificada. Eu digo até que, assim, se você quer fazer uma mudança de carreira e quer trabalhar no mercado financeiro, o back-office pode ser uma área que você pode começar, mas também a área comercial de atendimento, né? Essa parte mais operacional, de receber ligação e ajudar o cliente dos bancos e corretoras a ajudar no dia a dia. Até você poder um dia ser gestor do próprio fundo, da própria gestora, né, como o Alfredo é hoje. A gente tem uma pergunta inicial aqui do nosso programa, que é como que você define o seu jeito de investir. Hoje você é sócio de uma gestora, tem alguns fundos lá na casa que você é responsável pela gestão. Como que você construiu o seu jeito de investir? Como que você definiria hoje o seu jeito de investir? Bem, eu acho que o jeito de investir está muito relacionado também à sua idade, não só ao seu perfil. Então, o jeito de investir depende. Quando você tem 28, 27 anos, eu era hiper agressivo, sempre fui, né? Mas quando você vai alcançando uma certa idade, você vira um pouco mais conservador. Eu estou falando assim como investimento em geral, não no caso da gestora, né? Então, eu diria que eu fui um investidor muito agressivo, né, para posições minhas ou do banco, né? Mas dentro de limites. Agora, eu acho que a agressividade está em função da idade, mas também eu não vejo ninguém dar certo no mercado, né, se não tiver disciplina e limites. Então, hoje, a nossa gestão é muito diferente do que é numa tesouraria, né? Numa tesouraria, você olha um cenário e traz a estratégia para aquele cenário. Se você vai ter alguns resultados negativos, não importa, pode ser o cenário estar certo. No fundo é diferente, porque o cotista, se você errar o time, seu cenário pode estar certo. Se você errar o momento de fazer a posição e ficar tomando cota negativa, seu cotista não sabe exatamente o que você está fazendo online direto, né? Então você tem que ser muito mais perspicaz e tomar cuidado da hora de tomar a decisão, mesmo que você acredite no cenário, né? Por exemplo, eu acho que dólar a 5,00 que está agora, eu acho barato, né? Eu acho que eu penso ficar ativado em dólar. Só que eu sinto que o mercado é bem vendedor. Eu não posso comprar agora, pensando para outubro, e deixar o meu cotista ficar sofrendo esse período, apesar de eu acreditar nesse cenário. Então, eu tenho que esperar esse fluxo quando o mercado acalma. Então, eu diria, quando você trabalha gerindo, né, recursos para terceiros, é muito importante você não se antecipar muito aos fatos, né, porque você pode errar o time e seu cotista não vai ter essa percepção. Diferente quando você está com os seus recursos próprios, né? Você, eu acredito nisso, estou perdendo, mas eu acredito que isso vai acontecer. Ou quando você está numa tesouraria, né? Olha, o nosso cenário é esse, né? E você explicita. Então, eu diria que o seu jeito de investir depende muito, né? Para quem você está gerindo recursos, se são próprios ou não, né? E da sua idade também. Agora, eu nunca vi dar certo ninguém no mercado que não tenha disciplina, né? Tenha regras, limites, né? Porque todo mundo nesse mercado erra. Eu tenho um amigo que fala que ele é um investidor agressivo. Aí eu fui olhar as posições dele e ver a análise que ele faz em relação aos ativos que ele investe. Eu falei, você não é agressivo, você é inconsequente. Mas é isso Tem uma mesmo. diferença muito grande de você ser agressivo, né, e você ser inconsequente. Exato. Você pode ser agressivo em tomar uma posição em ações da sua carteira de 80%, 90% se você é muito jovem, mas se você faz uma má gestão, se você concentra em poucos papéis, não faz o estudo, você não é agressivo, você é inconsequente. Só isso. Você se coloca num risco de ruína muito grande, né? Exato. E uma vez que você entra na ruína, pra você sair depois assim, é muito difícil, né? Assim, você não volta mais, né? E eu acho que o maior erro que eu vi assim, nessa minha história de 40 anos é que as pessoas que operam alavancadas, elas não fazem teste de short de efeito de cauda.
Então, você tem um evento, vou dar o Joel's Day, que acho que é o dia mais típico, apesar de ter Covid, ter vários. As pessoas, às vezes, têm que estopar uma posição porque não tem caixa para margear. Então, os preços saem totalmente do racional. E o cara ali quebra. Então, eu diria, ninguém pode montar uma posição alavancada sabendo o seguinte, se amanhã a bolsa cair 10%, eu vou ter caixa para pagar o ajuste ou para pôr margem, né? Então, além da disciplina de limite e prejuízo, é disciplina na liquidez. Sim. Né? Você não tem que tomar uma decisão em função de caixa. Sim. Acho que... Vai lá, Bré. Não, eu queria que você emendasse aí na pergunta, Luiz. O Alfredo falou sobre dólar, né? Você é um cara entusiasta aí de fundos multimercados e fala muito sobre juros e câmbio, né? Queria que você fizesse algumas perguntinhas aí capciosas a respeito de... O Alfredo, que é um cara que operava dólar num tamanho gigante, não podia deixar, né? Alfredo, o que você comentou que o dólar hoje está barato para você, né? Você acha que é mais provável um dólar a 6 daqui 12 meses ou um dólar a 4,70? Olha, eu acho que é mais fácil ser 6 do que 4,70. O que a gente tem de visão é que o dólar devia orbitar em torno de 5,20, 5,30, olhando as contas externas. É claro que a gente está num momento de guerra, que as commodities explodiram. Então, em termos de troca, melhora para o Brasil, né? Especialmente pela soja. Só que eu não acredito que a soja vai se manter esse patamar a médio e longo prazo. A gente vê que os dois candidatos possíveis à presidência estão indo para um lado populista, né? Então, no meu ver, a gente está num ponto de muita liquidez que fez o real se fortalecer bastante. Primeiro, pelo preço de guerra, as commodities. Segundo, o próprio juros nosso, né? O nominal ficou muito alto. Teve um fator técnico, que é a Petrobras, que foi o grande comprador de dólar em todo esse processo, né? Parou de recomprar dívida, então parou de pressionar o mercado. E teve outro evento, que foi o overhead, que acabou. Né? Então, eu acho que você teve uma conjunção de fatores positivos que a gente viu a moeda se apreciar relativamente bem. Mas a gente não tem a visão que esse seria o preço de equilíbrio de longo prazo para a gente ter um déficit corrente em torno de 1,5%. Legal. Emendando aqui, né, a gente tem uma pergunta que é quais 3 ativos que não podem faltar na sua carteira hoje? Você acha que dólar é um deles, mas provavelmente daqui a pouco, né, esperando um pouco mais de timing, que outros 2 ativos hoje você não podem faltar na sua carteira? Eu acho que a NTNB, no preço que está, né, IPCA mais 5,90, eu acho que... Acho não. O Brasil não consegue pagar 10 anos de juros 5,90. Né? A relação dívida vai explodir ou você vai ter que fazer um superávit primário muito grande. Além disso, juros reais de 6% é juros reais pacto em qualquer lugar do mundo. Não tem lugar, né? Tirando talvez uma Turquia. Né? É claro, eu estou falando do NTNB, mas isso vale especialmente para as pessoas físicas. De repente é interessante pegar um papel isento, né? Já que no Brasil você é tributado na inflação e nos juros reais. Bem, então para mim, papel indexado à inflação, a 5,90, acho que é um dos melhores ativos e até acho conservador. Até porque com essa guerra, né, com a subida do trigo, com toda, a inflação vai ser alta no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então me parece que um juros reais de 5,90 com um papel de 10 anos é muito atraente, né? Então eu acho que esse é o ponto principal. Eu gosto sim no dólar, mas teria algo próximo de 10%, mas esperaria um pouco, né? E gosto muito a bolsa, algumas small caps, né? Eu não posso citar nominalmente, até pela CVM nos papéis, mas eu acho que tem muito papel que distorceu, especialmente small cap. Então, eu acho que se a pessoa procurar aí, olhar o dividendo yield, lucro, preço por lucro, vai ver que tem muita coisa interessante no mercado de small cap. Então, acho que são os 3 ativos que você não pode deixar de ter. E aproveitando o outro lado da moeda, né? Assim, o que te tira o sono hoje, né? Qual que é o maior risco para tua carteira? Como é que você se protege hoje? Você acorda de manhã e fala, se isso aqui acontecer, boom.
Eu tenho bonds, né? A gente tem um perfil muito forte de operar bonds, especialmente brasileiro, lá fora, né? Então a gente tem em torno de 35% a 38%, né, de papéis de primeira linha, né, que me pagam $1 mais 5,5, $1 mais 6, e eu faço o hedge aqui e transformo em CDI. A minha preocupação realmente é mais a inflação mundial, né? Então o que eu tenho hoje, eu estou protegido com o hedge, né, na taxa de juros americana, estou tomado. Me surpreende o patamar da taxa de juros dos Estados Unidos com a inflação que nós vamos ter lá. Agora, o que mais talvez me surpreenda é a Europa, né? Eu acho que a Europa é o que vai mais sofrer com a crise da Ucrânia e da Rússia, em termos de inflação, em termos de crescimento. Então, me preocupa, sim, um pouco, especialmente o leste europeu, mas a Europa como um todo, tirando a Alemanha, que eu acho que é o que menos sofre, é o de quanto vai sofrer e quanto vai ser a inflação lá. Vai lá. Não, eu ia perguntar só, Fred, aproveitando a questão da inflação, né? É muito curioso, né, a inflação americana, né? A gente olha o juro terminal dos Estados Unidos, até pode me corrigir aqui, mas acho que tá orbitando entre 1,5 e 1,7, né? Estava até olhando isso ontem. E aí você olha os break-evens, né, que é a inflação seria implícita, né? Quanto o mercado está precificando de inflação para frente, né? Está em 3,5 já. Exato. Então, parece ter alguma dissonância aqui, né? Quem que você acha que está certo ou quem você acha que está errado? É a inflação americana que vai diminuir? É o juro que está muito errado e tem que subir? E como é que você vai impactar disso? Eu acho que é um mix dos dois, né? Eu acho que o aumento de combustível, ele é um componente importante para a inflação, mas também ele é um componente importante para diminuir a renda líquida, né? Então, você deve afetar o crescimento a médio prazo dos Estados Unidos. Mas me parece que se tem alguma grande distorção é os juros. Eu realmente me surpreende o patamar de juros que a gente vê as treasuries, né, com a expectativa de inflação, né? Então, isso me surpreende muito. Até porque nós vamos ter uma inflação grande, a gente fala muito de gasolina, porque dá Ibope na TV, né? Mas você pega grãos, né, trigo, tudo subindo, bate na alimentação, na aveia, especialmente na proteína animal, né? Então, eu sou bem pessimista com a inflação deste ano, e não só no Brasil, no mundo como um todo. Boa. Alfredo, você já operou Collor, Lula, Dilma, Bolsonaro? É muito diferente operar hoje em dia do que foi lá atrás? Olha, eu costumo falar o seguinte, eu operei todos os presidentes desde direta já, né? Tirando a reeleição do Lula, todos tiveram emoção, né? A gente teve avião que cai, facada, teve dossiê do PSDB, dossiê do PT. Então eu vi todas as eleições tiveram volatilidade, a não ser a reeleição do Lula. Então eu acho que essa também nós teremos volatilidade, né? A gente vê o discurso tanto do Lula quanto do próprio presidente, né, de uma visão muito populista, e a gente não tem toda essa folga fiscal, né? Seja na parte de energia, seja de Petrobras. Então, por exemplo, se for Bolsonaro, eu gostaria de ver quem vai ser o ministro da Fazenda dele, né? Eu vou ficar preocupado se for um cara que não seja tão fiscalista, né? O Lula, eu gostaria de saber também quem vai ser, né? Se eu falar que for um cara alinhamante, ele vai falar, sai de baixo, né? Se for Nelson Barbosa, menos mal. Então, acho que quando definir os nomes, nós vamos ter uma ideia do que vai ser os próximos governos. Mas eu acho que volatilidade vai ter. Sim. E aí, volatilidade, oportunidade. Eu acho que em todos... onde você dá grande porrada na sua vida, né, é quando você tem volatilidade alta. Mas é importante, quando você vê um cenário que você pode ter volatilidade, é você ter cash e não estar alavancado, né? Você pegar um mercado estressado, alavancado e não ter cash, e ainda às vezes zerar, você não vai aproveitar as oportunidades. Então, tem que ter paciência, né? Eu acho que ter liquidez e paciência é o nome do jogo agora.
Até te perguntar, Alfredo, você foi um cara que foi tesoureiro, já fez coisa muito grande, tem gestora, você comentou do lado, que eu acho que é o lado complicado de ser gestor vis-a-vis ser tesoureiro, né? Que é, de um lado você tem o banco, né? Que é o cara que não tem um conhecimento melhor do que você está fazendo, consegue ver real time o que você está fazendo, entende um pouco do racional. Do outro lado tem a pessoa física, o investidor institucional em geral, né? Também tem um pouco mais de dificuldade de entender o dia a dia ali, né? O que você acha que é mais difícil e mais fácil, né? Entre ser gestor, né, hoje da Armory, e ser tesoureiro, trader e afim? Olha, eu não sei qual é mais difícil, né? Porque na gestora, o difícil é você, como você tem vários cotistas, o perfil de cada cotista é distinto. Mesmo você falando que o seu fundo tem futebol de X, né? Você tem cotista que é um pouco mais conservador, tem cotista que entende que a cota oscila bastante ou não. Então, a gestão desse passivo é bem mais difícil que a gestão de uma tesouraria, né? Agora, eu acho que em termos de oportunidade de investimento, os dois são muito parecidos, né? Então, eu acho que pelo contrário, no banco, em termos de tesouraria, os limites de Basileia te limitam muito a alavancagem, muito diferente de um fundo, né? Hoje um fundo ele consegue correr muito mais risco alavancado do que uma tesouraria, tá? Então são coisas diferentes. Eu prefiro muito mais fazer a gestão que eu estou fazendo hoje, tá? Eu me sinto muito mais realizado. Até porque quando você ganha dinheiro, eu fico contente, porque o meu cotista está ganhando, né? Então, e eu adoro ganhar dinheiro lá fora, porque eu me sinto, parece ridículo isso, mas eu me sinto o seguinte, estou tirando um país rico e trazendo o nosso, entendeu? É um pouco, vocês podem falar, você é um patriota. Não, eu acho que a gente é um país pobre, né? Se a gente puder usar as nossas oportunidades para ganhar dinheiro e trazer mais para o Brasil é ideal. Então, acho que é um pouco disso. São iguais no sentido de que você tem um mandato, você tem alguns limites e você tem que respeitar os riscos, mas no final do dia a gestão é mais ou menos... A parte de gestão é muito parecida. O que talvez acho que você teve que aprender ao longo desses últimos anos foi essa nova era dos gestores que precisam estar em contato com milhares e centenas. Como é que tem sido essa sua experiência de ser um gestor, que o pessoal apelidou como gestor twitteiro, de estar em podcasts, em lives? Como é que você tem... Não, vamos... primeiro, eu sempre fui um cara tímido. Quem me conhece, eu me abro depois, mas... O lance de ser Twitter, eu não vou pensando nem na gestora, foi um pouco de educação financeira, né? Eu vejo pessoas aqui que às vezes se endividam, pagam, ficam um cartão de crédito rotativo, cheque especial, estão sempre quebradas e dando dinheiro para banco, né? E às vezes são pessoas de nível bom, não estou falando que é o cara que não tem estudo. Não é o tiozinho, né? Não, eu vejo o cara às vezes, que é universitário, tal, paga 10% ao mês de cheque especial e tira o limite do salário em 3 bancos. Está sempre quebrado. Então, inclusive, quando eu comecei o Twitter, né, era muito mais uma função educativa, né, do que lidar com a gestora. Agora, com a gestora eu tenho que divulgar, né, não tenho muito... Tenho que estar presente na mídia, né, tentar divulgar, mostrar qual são os nossos objetivos. Inclusive, eu gosto muito do Fundo de Previdência, que eu acho que o povo é mal atendido e a gente tem um Fundo de Previdência que atende bem esse público, né, alvo. Mas o Twitter foi isso, foi função educativa. Então, na verdade, eu falo pouco de posição, eu falo pouco da gestora do Twitter, eu falo muito mais de cenário econômico, né, do que outra coisa. Vou pedir pro pessoal botar o @ do Alfredo aqui para seguir ele no Twitter, depois também o @ do Instagram da Armory, mais as outras redes sociais de vocês. Obrigado. Então, eu costumo falar, a gente sempre foi um papel, um país que teve um processo de hiperinflação, um país sempre de taxa de juros reais alta, e no segundo grau, né, que acho, na minha época era colegial, nem sei se hoje chama colegial, você não aprende matemática financeira, você não aprende noções financeiras. No país que
sempre tem uma história de taxa alta. Para mim, devia ter uma cadeira obrigatória, né? Ensinando juros compostos, pelo menos, né? São poucas pessoas que conhecem, né? A diferença de juros simples, são juros compostos e o efeito disso, né? E aí a pessoa quer saber se a prestação dá no seu salário. Nem sabe a taxa de juros está pagando. Então eu acho que o Brasil é deficiente nisso. Por isso que eu comecei o Twitter. Legal. As pessoas até... Eu faço muita provocação lá no meu Instagram com pessoas que entram nessas pirâmides ou acreditam em promessas de alguns tipos de investimento com taxas de 5%, 10% ao mês, né? Quando as pessoas me perguntaram, pô, por que você começou a divulgar esse tipo de coisa, né? Eu comecei, na verdade, no começo a divulgar na palhaçada, porque eu achava engraçado alguém cair numa história de uma empresa que retorna 5%, 10% ao mês. Eu fazia... sátira com isso. Mas depois eu passei a perceber, lá no Instagram também, que pessoas assim, advogados, empresários, pessoas do mercado financeiro investiam e caíam nessas histórias. Então eu falei, pô, o negócio é muito mais grave do que realmente parecia. Porque não é a pessoa com pouco dinheiro, pouco escolarizada que estava caindo. Eram pessoas realmente... E tem uma proporção classe enorme. Média alta, às vezes cultas pessoas. Então eu falei assim, o buraco é muito mais embaixo, né? As pessoas acham que eu comecei isso do nada, ou até... mas assim, eu realmente fiquei muito preocupado quando eu vi pessoas que eu conhecia caindo em histórias como essa. E tem uma proporção enorme, né? E acho que entra um pouco na questão... E as pessoas têm vergonha de falar, porque é muito maior do que a gente pensa. Exatamente. Né? As pessoas têm que falar, puta, eu fui tonto, caí. Mas Mas é isso, acho que se a pessoa tivesse uma noção de juro composto, né? A pessoa ia fazer essa conta, né? Falar, Breia, como é que alguém pode... 10% ao mês, né? Em 2 anos vai ter uma fortuna infinita, né? Um cara outro dia me perguntou assim, Breia, olha essa proposta dessa empresa que dá 5% ao mês garantido. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, 5% ao mês garantido, você não precisa do dinheiro de ninguém. Você não precisa pedir dinheiro para os outros. Você põe o seu dinheiro, ou você toma dinheiro emprestado no banco. Em 2 anos você tem uma Em 2 anos você acabou. Acabou. Você não 5% ao ano, você não precisa do dinheiro de ninguém. 5 ao mês. É mês, né? Desculpa. 5% ao mês, você não precisa do dinheiro de ninguém. E digo mais, né? Se você encontrar uma forma de ganhar 5% ao ano... Me avisa. Ao mês, de novo, desculpa. Não conta para ninguém. Não conta pra ninguém, porque se alguém descobrir, provavelmente esse seu ganho vai cair. O mercado se arbitra em tudo quanto é lugar, né? O que eu costumo falar também, o seu ponto é muito bom, né? Concordo com você, mas o que eu costumo falar, pensa o seguinte, se é 10% garantido ao mês, ou 5%, sei lá, e não tem risco, você não vai tomar dinheiro no banco a 1%. Porque o banco vai avaliar, vai ver que não tem risco. Se o banco não dá crédito, é porque o banco está vendo que está risco. Ou você entende de crédito melhor que um banco, né? Então, acho que a melhor resposta é essa. Não tem. Primeiro que não tem negócio honesto no mundo que dê 10% ao mês. Se tivesse, você falou, a concorrência, o cara entra no game e a concorrência faz derrubar, né? Eu acho que esse é um ponto. Pô, não existe dinheiro assim fácil. Sim. Ô, Alfredo, a gente tem visto aí a guerra Ucrânia e Rússia, né? O que você acha que você imagina que são os principais desenvolvimentos e complicações para o mercado, para a economia e o mercado financeiro como um todo? Olha, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, você tem que separar países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Primeiro, eu acho que os Estados Unidos ele é muito pouco dependente da Rússia. Então, eu acho que no macro como um todo, ele é menos afetado. Na Europa é muito afetado. Mas o que eu acho é o seguinte, a gente está vendo uma aproximação com a Venezuela, né? Mas a gente está vendo um geopolítico muito mais complicado no mundo, né? É você pegar o Ocidente contra o Oriente ou um pouco de país capitalista com viés comunista. Então, me parece que a gente não estava discutindo, não estou discutindo o tempo da guerra, né? Mas vocês viram que a Guerra Fria durou, sei lá, uns 30 anos. É isso que eu ia perguntar, se título uma nova Guerra Fria. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter outra guerra. Eu não posso falar se é a Guerra Fria, o nome que vai ser, mas é uma guerra, assim, do Ocidente e Oriente, onde a gente vai ver Rússia, China muito mais próximos, né? Em negócios bilaterais.
né? E provavelmente a China vai fazer a ponte, a filha da mãe da China tem 2.000 anos, né? Então provavelmente ela vai comprar na Rússia e vender para o Ocidente, né? Vai ficar mais rica. O que eu vejo é que a gente está vendo uma China cada vez crescendo mais, virando uma potência enorme, né? Então eu acho que a Guerra Fria antes, que era a Rússia e Estados Unidos, você vai ser Ocidente e Oriente. Você vai ter China, alguns países, talvez do Oriente ali, produtores de petróleo se ajuntando. Então, acho que a gente vai ter uma Guerra Fria, sim, muito mais ampla do que era, e aí pode durar 10, 20, 30 anos. Mas não é uma guerra que a gente está falando de morte, de máquina, né? É uma guerra de negócios. Né? E aí as implicações, a gente vai ver juros mais altos, inflação descontrolada. O Brasil, de alguma forma, tem alguma coisa que o Brasil pode se aproveitar disso tudo, ou vai ser ruim para todo mundo? Não, eu acho que o Brasil ele tem uma vantagem, que ele é um grande produtor agrícola e celeiro do mundo, né? E, querendo ou não, a Europa, que importa muito da Rússia, vai acabar importando da gente também. Então, eu acho que o preço de commodities agrícolas, na média, vão ficar mais alto. Então, o Brasil se beneficia. O que eu acho que o Brasil precisaria fazer são duas coisas. A gente é muito dependente de fertilizantes, né? E a gente importa uma boa parte da Rússia. Agora, não faz muito sentido a gente ser... Aí eu não estou querendo defender o Bolsonaro, não, mas ser tão dependente de fertilizantes se a gente tem potássio aqui no país, estão em terra indígena, né? Então, me parece que a gente deveria investir muito, né, de diminuir a dependência de fertilizantes externos. Então, acho que o Brasil tem que fazer é explorar minas de potássio, né, para não depender tanto de fertilizantes. E eu acho que também deveria investir, talvez até subsidiar, eu sei que é um palavrão para a maioria, a plantação de trigo, né? A gente é muito dependente de trigo, e a gente tem terra sobrando, tem espaço sobrando, né? Então, acho que são esses dois pontos principais. Mas é muito complicado falar para os prontos com uma eleição aí na frente, né? Exato. Até, Alfredo, você comentou sobre essa questão de inflação no mundo e no Brasil, né? E a gente já tinha um problema de inflação antes de tudo isso acontecer, né? Sim. Já tinha uma dificuldade. O mercado já tem colocado uma Selic ali em quase 13,5, né? 3,70, bateu ontem no final do dia. Qual que é a sua visão? Para onde que vai esse nível de Selic? Bem, primeiro eu acho que o BC não tem que combater, né, o processo inflacionário direto, né? Que não adianta. Aumento de gasolina, trigo não vai resolver subindo os juros, né? Ele vai afetar o efeito secundário somente. Eu acho que os juros param em 12,75. E por que eu acho? Os sinais que eu vejo de adimplência é muito ruim, né? Eu estou vendo aí o pessoal usando mais cartão de crédito rotativo, subindo cheque especial. Esses são primeiros sinais que a sociedade está endividada, está aqui, porque ele vai lá buscar a linha de stand-by. Porque se ele não pegar aquela linha de stand-by, cortam a luz dele, cortam a água. Então mostra que ela está endividado, buscando linha de stand-by, porque não está conseguindo linhas normais, porque provavelmente os bancos já começaram a frear o crédito de pessoa física. Até porque os bancos cresceram muito o crédito de microempresa e pessoa física nos últimos 2 anos. Por que eu estou falando isso com isso? Eu acho que a gente vai ver um nível de inadimplência no segundo semestre que vai assustar e vai atrapalhar o nível da atividade. Então, eu acho que vai ser loucura o BCI acima de 12,75. Esse é o nosso viés. E pegando o gancho, você acha que esse cenário, né, de maior inadimplência, como que isso afeta os bancos, né, os principais bancos? Você que ficou à frente aí do Bradesco por bastante tempo, você acha que afeta bancos médios, pequenos, de formas diferentes? O que eu vou falar aqui é público, se alguém tiver paciência e ver balanço, vai ver. A gente tem uma evolução enorme de crédito de pessoa física e microempresas. As empresas top praticamente constante, isso na maioria dos grandes bancos. Tá?
O índice de cobertura do crédito, ou seja, aquela provisão para devedores duvidosos, caiu. Caiu relativamente bem nos 4 bancos. Tá? O normal é que, quando você piora o perfil de tomador de crédito, né, você aumenta o índice de cobertura. Então, nós estamos entrando num processo que você pode ter uma inadimplência alta com a folga da provisão bem menor e com um perfil de tomador de crédito pior. Uhum. Então, tirando o Banco do Brasil, que o tomador de crédito, grande parte, é o setor agro, que está bem paga, né? É o funcionário público federal, tal. Eu tenho uma visão pessimista, apesar de os bancos estarem baratos, não vou falar que a ação está cara, estão bem barato, eu tenho uma percepção pessimista para os bancos. Uhum. Se esse meu cenário, nosso cenário, não é meu, se confirmar a inadimplência. Legal, muito bom. E eu acho que se isso acontecer, eu já vi 2 bancos, né? Um é público, já falou, o próprio Pan-Americano está segurando o crédito do cartão e tal. E eu acho que os bancos, na hora de ver isso, vão começar a segurar o crédito, que vai ajudar a atividade a embicar mais. Sim, sim. Né, nesse cenário de, pelo que eu estou entendendo, né, uma atividade muito ruim, né, um juro muito alto, como é que fica aí para a Bolsa, né, em geral, para o Ibovespa? Como é que você vê? Está barato hoje? Eu acho que algumas small cap estão baratas. Um setor, inclusive, que eu não teria de jeito nenhum, né, seria incorporadora, né, acho que incorporadora, especialmente de prédios para média renda, né, não para altíssima renda, mas para média renda, que depende de financiamento bancário. Eu acho que não é um business que vai sofrer muito, vai continuar sofrendo. Primeiro, pela taxa de juros alta, o financiamento imobiliário. Segundo, você teve uma inflação enorme no setor de construção civil, que encareceu muito, né, a construção. Então, eu acho que alguns setores nesse cenário vão sofrer bastante. Um desses são incorporadoras, construtoras para a classe média, né? Agora, como eu falei, eu acho que tem alguns setores de small cap que estão muito baratos, né? Gosto do setor da indústria de saúde, farmacêutica, mesmo logística, né? E saúde e farmacêutica, porque, né, o brasileiro está vivendo mais, está envelhecendo, né? Então é um setor que deve ganhar participação do PIB, né? Então eu gosto muito de saúde. E logística pelo nosso território nacional, e as vendas pela internet vieram para ficar, né? As vendas via smartphone. Então, acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi sua pergunta de bolsa, mas é um pouco disso. Não, ele está otimista, mas selecionado. Eu acho que tem small cap tranquilo, mas eu acho que tem que estudar bem o setor que você vai entrar. Cautelosamente otimista. Isso aí. Luiz, a gente tem o quadro 3 gols em 3 minutos. Você vai tocar aí as perguntas para o Alfredo? Eu acho que esse quadro é maravilhoso, porque... É para você. É maravilhoso. Eu adoro esse quadro, que ele é maravilhoso. A gente pede para você contar aí 3 chutes no gol, aquele no ângulo maravilhoso, e 3 bolas muito fora. Mas não é aquela pouco fora. É tipo muito fora, assim. Pode ser uma de começo de carreira, assim, também. Você jogava bola? Sempre fui um perna de pau, nem não mandava eu pro gol. Um perna de pau, filho da mãe. Começa aí então com furadas, já que você era um perna de pau, assim, 3 grandes furadas do Alfredo na carreira, assim, como posições. A primeira, eu me lembro, que foi que eu passei um puta calor, tinha acabado de estar na mesa de trade do BCN. Aí o diretor financeiro falou para a gente que precisa fazer um hedge de 50 milhões de dólares do patrimônio lá fora. E o BCN era um banco pequeno. A gente tinha captado dinheiro lá fora, Bito. Não era patrimônio. Falei, tá bom, pode ser o que eu faço aqui. E mal tinha começado, acho que era a Bolsa do Rio ainda. Se tinha a Bolsa do Rio, tinha a BMF aqui, né? Aqui a BMF operava mais juros e a Bolsa mais dólar, não lembro direito. Falei, pode deixar aqui. Eu falei, 50 milhões de dólares tem 5 mil contratos, tá bom. Fui lá, comprando o dia todo. Falei, tinha 21 anos, 22 anos, estava começando o mercado, e o mercado de dólar futuro tinha acabado de começar também. Aí eu falei, caralho, tem algo errado, estou comprando o dia todo essa merda. Não acaba? Porra, e o banco não é tão grande.
porra, eu fiz a conta errada, assim de cabeça. Em vez de 5 mil lotes, era 500 lotes. É o trade do dente gordo. Então eu falei, fudeu, minha mulher grávida. Falei, cara, você é mandado embora. Não aconselho nem fazer isso, pelo amor de Deus. Se acontecer o que vocês falam pro tesoureiro de vocês. Eu falei, puta, tô no inferno, vou abraçar esse diabo. Aí eu pus uns 4 caras na roda, apelando compra também. Aí peguei uma ponta, fui soltando aos poucos. Aí no final saí com um lucro legal, o Red foi legal, ainda recebeu parabéns. aí há uns 10 anos atrás eu contei isso para ele. Hoje ele é meu amigo pessoal e tal. Contei, pô, eu tenho que contar, sabe? Aqueles parabéns não foi merecido, né? Mas qual que foi o primeiro pensamento, assim? Foi tipo, meu, ferrou? Falei, fudeu, vou tentar arrumar, né? Vamos ver se dá para arrumar. Se eu ver que não vai dar para arrumar, eu vou correr na mesa dele. Mas eu errei. Acho que o homem lá em cima me ajudou. Falou, pô, deixa eu ajudar esse cara. O correto é, cara, errou, fez besteira, fala pro seu tesoureiro, pro seu chefe. Você pode transformar o problema maior, né? Mas acho que essa foi uma grande lição. Ali que, nossa, cara, doía tudo, barriga, puta, dava um mal-estar enorme. O Bré também tem um trade dedo gordo aqui que deu muito certo, viu, Pedro, também. Depois vou botar aí o pessoal assistir. Esse foi o primeiro chute fora, chute na lua. Conta aí mais duas chutes na lua que você teve aí ao longo da carreira. Da Grécia. Eu comprei dívida da Grécia na hora que caiu lá ali, eu falei, pô, essa pau não vai quebrar, tomei uma porrada. E a outra foi no governo Dilma, nos juros pré-fixados, que subiram muito, ele estava dado. Mas o outro fora, acho que foi a Grécia, o volume não foi expressivo, mas foi um negócio assim que eu errei muito na avaliação, que eu achei que, puta, ali nós erramos muito na avaliação. Mas não era volume expressivo, mas me senti muito mal pelos erros primários, né, da avaliação. E com relação ao processo de Manter e Dilma, né, eu não achava que eles podiam ser tão irresponsáveis como foram. Não dá para ser tão irresponsável. Então, né? Isso aí. Não dá para ser tão Muito bom. Agora vamos falar dos golaços. Agora eu vou falar que, né? Vamos falar dos golaços, seus grandes golaços. Qual foi o seu primeiro grande golaço? Assim, olha, isso aqui eu analisei, acertei na mosca, ganhei dinheiro pra caramba. Olha, logo no início de carreira, porque a gente estava muito dinheiro. Eu posso falar um. Vocês se lembram que tinha o pessoal aqui, a maioria é novo, antigamente você tinha a diferença de ADM para Selic, ou seja, uma coisa era reserva bancária e a outra era cheque e tal. Tinha um dia de descasamento. Aí veio o plano real. E aí o Selic ia cair de 70% para 2% no dia que virava. Então, se você desse dinheiro em Selic, você ganhava uma diferença de 70 para 2. E aí a gente aproveitou essa diferença, começamos a dar dinheiro de 30 dias em Selic, ele não se percebeu e tomou. Então a gente deu uma diferença de 70% para 2, taxa ao ano, né? E foi uma bela porrada e foi uma operação sem risco, né? Só risco de crédito. O pessoal não percebeu o descasamento de um dia de reserva para ADM que ia dar essa diferença de taxa de juros. Então, acho que esse foi um negócio legal. O outro que eu achei muito legal foi na Lehman, né? O Banco of America era o banco de maior rede nos Estados Unidos na época. E a ação caiu tipo 72%, se não me engano, veio para 2,30%. Vai quebrar a Baxit. E né, aloquei lá um pedaço e realmente isso foi na minha física, na minha empresa lá fora. Coloquei, sei lá, uma ABM e tirei uma Ferrari, assim, em muito pouco tempo, sabe? Então, essa foi uma porrada legal, mas foi o que eu falei aqui no início. Eu não estava nada alavancado, né? Meu dinheiro estava todo disponível, né? Então, eu falei, puta, se o Banco of America, que é o banco de maior rede, quebrar nos Estados Unidos, acabou a economia americana. Não vai fazer muita diferença também, né? Pois. E aí eu falei, pô,
eu tinha, sei lá, $200 mil lá disponível, comprei tudo em BAC e foi a grande porrada na minha vida na física, porque foi uma época que eu ainda não era, né, muito. Então, acho que essa foi a grande porrada na coisa. E uma mais recente, assim, já na Armor, uma boa locação que vocês fizeram? Acho que a Armor a gente acertou bastante a queda do dólar, né? Não até aqui onde foi, mas a gente estava até falando, dezembro é um mês muito pressionado, o primeiro trimestre é sempre mais folgado, então a gente pegou bem a venda do dólar, talvez a nossa plata acho que deu 6% em dezembro, né? E pegamos também um pouco esse mês a venda do S&P, né? Então, acho que, diria que a grande porrada foi no dólar. A nossa, normalmente, a gente em moeda tem um perfil bom de acerto. Acho que moeda é o nosso ponto forte. Talvez o nosso ponto mais fraco ainda seja a Bolsa Equities, né? Então, acho que a visão que ali aquele dólar em dezembro estava errado, que ia pressionar por causa dos dividendos, por causa dos compromissos de janeiro não tinha, foi muito bom. Até lá atrás você comentou, né, sobre ser agressivo, né? E na pessoa física é menos, mas na gestão continua, porque o fundo também tem uma vol assim muito acima, né, do que é o mercado. Tem, né? Mas eu hoje não posso nem operar na física, não opero nada. Meus recursos, a maioria estão no fundo, né? Que é o ARTS, que tem a volatilidade mais alta, e da Previdência também tem o recurso alocado. E a nossa vol tende a ser maior, né, que a média da indústria. Apesar que a indústria também tem subido a vol, tenho visto algumas boas casas subindo bem a volatilidade dos fundos dele. Eles estão com a meta mais baixa, mas a volatilidade real está muito maior do que a meta deles, né? Então eu fico divulgando minha vol alta, os outros divulgam vol baixa e tem a vol alta, eu estou até com a vol baixa olhando assim. E agora nós estamos abrindo um fundo, né, que mais o varejo, talvez porque a vol é bem menor, né, a pessoa fica mais confortável. Minha pronúncia em inglês, em português minha pronúncia é uma merda, né? Em inglês é melhor. O nome do fundo vai ser Sword. E deve estar subindo nas plataformas no próximo mês, né? Aí tem uma volatilidade um pouco menor, bem menor que o ARTS. Mas com a mesma característica. Todos os nossos fundos aplicam em torno de 30%, né, lá fora. Eu ia perguntar até se você continua com esse perfil de aplicar, de comprar grande dólar, continua com essa convicção, ou você acha que o fluxo de tesouraria, tudo isso ajudava o momento? Não tenha dúvida. Quando você está numa tesouraria, você vê o fluxo real na economia, né? Você vê uma Petro, uma Vale fechando de exportação ou financeiro, isso ajuda a pacas. Você vê que está tendo fluxo online, né? E as pessoas vão ver muito depois de você, ou só para divulgar o balanço. Né? Então, você está vendo o fluxo no banco, tem um financeiro de investimento estrangeiro, tal. Isso é uma vantagem, né, incomparável com aquele gestor que está no fundo querendo fazer trading. Então, fazer trading no fundo, hoje em dia, não é uma coisa quando você está vendo a economia real e você tradar em cima do fluxo de economia real. Você está no fundo, você não está vendo esse fluxo, você pode estar até deduzindo, mas não está vendo o fluxo pontual. Então você tem uma desvantagem enorme. Então não faz sentido ser agressivo em trading quando eu estou num fundo, porque eu não tenho... O cara que está ali, sei lá, do Itaú, no Bradesco, talvez da Petro sair ou entrar, tem uma vantagem enorme sobre qualquer não digo só gestor de fundo. Então eu tenho que olhar mais... né, o fundamento e médio prazo, e não trading. E meu forte foi trading porque eu estava beneficiado, né, pela economia real. E quem nunca participou de uma tesouraria, não vê isso na economia real, não tem a percepção de como funciona. Né? Eu tenho a percepção, mas eu tenho um delay, mesmo assim. Né? Então, muda sim, muda bastante.
Quando você está numa grande empresa, que você vê o fluxo da real economia, você leva uma vantagem aos demais concorrentes. Legal. A gente conversa com bastante gestores aqui, Alfredo, e uma pergunta que a gente sempre faz para todos eles é, assim, qual que é o grande diferencial da Armor, né? Porque tem gente muito boa fazendo gestão de recursos há muito tempo. É, né? verdade. E você saiu dessa carreira de tesouraria, foi lá montar sua própria gestora, como já disse muito bem, para gerir os próprios recursos, mas também para gerir recursos de terceiros. Isso. Né? Como que você, quando colocou na cabeça, olha, eu quero fazer a Armor para fazer assim, fazer diferente, como que eu me diferencio dos meus competidores? Bem, a Armor é uma empresa, primeiro que a nossa equipe praticamente boa parte é ex-Bradesco ou ex-BCN, trabalhamos junto. E você vai ver, nosso fundo tem uma baixa correlação com a indústria, porque a gente opera em torno de 30% a 35% em bonds lá fora, né? Então a gente tem uma parte alocada significativa em renda fixa externa. Então isso faz com que a minha correlação com os demais da indústria seja baixa. Segundo, nós temos um fundo de previdência, né, que desde a sua fundação ele está performando muito bem. E por que está performando? Parte também tem 30% lá fora, são posições bem mais conservadoras, até por causa da legislação legal. E a gente tem uma taxa de administração baixa, porque se eu ponho uma taxa de administração alta, eu tenho que correr um risco, primeiro que eu sou limitado pela legislação, e para o meu cliente estar pensando ali na aposentadoria, na previdência dele, para a idade dele. Então, e a gente cobra a performance. Eu prefiro cobrar a performance acima do CDI do que pôr uma taxa de administração alta. E a nossa performance não é, nesse caso, na previdência, não é 20, é 8. Por quê? Eu não posso cobrar 20 se eu tenho limitação legal. No multimercado eu não tenho essa limitação legal, tudo bem, vou cobrar 28. E aí eu vejo que o fundo de previdência no Brasil, ele foi muito sacaneado, né? Sacaneado. Então você pegava, o Joãozinho ia lá na agência do Banco Piauí, vou falar um banco qualquer, precisa de um empréstimo de 10 mil. Tá bom, eu te dou o empréstimo de 10 mil, mas você tem que comprar ou R$1.000 em título de capitalização ou 1.000 em fundo de previdência. Aí você tinha aqueles fundos de previdência que punham taxa de administração 3%, 4% ao ano e punha só LFT. Era uma... Pode falar. Era uma merda, né? Então, puta, era ganhar dinheiro mole. Aí você pegou aquela visão que fundo de previdência é uma merda. Ficou isso no estigma. Não, com um detalhe, né? Só para adicionar não só taxa de administração, taxa de carregamento. Carregamento. É uma coisa mais absurdo. Bizarro, né? A taxa de carregamento é uma coisa que você paga para aplicar na largada. Então você recebe um pênalti na aplicação. Em D0. Em D0. E depois você ainda recebe um pênalti na taxa de administração para fazer uma gestão zero ativa, que é comprar praticamente LFT. Tudo LFT. E o cara te põe num regime tributário de longo prazo, que se você resgatar, você paga 35% de imposto. Então, a Previdência foi durante muito tempo uma forma dos bancos captarem o dinheiro e ganhar uma puta grana em cima dos clientes. E segurar o dinheiro por muito tempo. Exatamente. Eu tava fazendo uma conta nisso daí, né? Pegando ali os 50 maiores fundos de previdência, né? Que dava alguma coisa como 2/3 da indústria. Né? Isso, é isso não. E assim, você olha a média do retorno disso aí, desde 2000, assim, não bate o CDI. Não bate a inflação. Não bate. Aí você a maioria dá 70% do CDI. É uma fábrica de queimar dinheiro. Exatamente. E não haveria problema dar 70% do CDI se fosse um fundo que tomasse risco, porque ele realmente tomou um risco CDI, de mercado, né? O mercado foi ruim ou foi mal, a gestão foi mal. Mas na verdade, assim, eles não fazem gestão nada, não dá trabalho, não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Agora, o que eu acho é um produto que, especialmente para quem é salariado, né, imposto de renda da fonte, da alíquota alta, todo mundo tem que ter. Aproveitar os 12,5%, os 12% do benefício fiscal que você pode abater, né? Mas para isso você tem que ter num fundo bom, não dá. Então, o nosso objetivo é poder fornecer esse produto, né? Então, o nosso fundo tem rendido, na média, 150% do CDI, o fundo de previdência está, desde a sua fundação, acho que é um dos melhores, né? E eu acho que, e o nosso caso realmente é isso, o pessoal vai procurar a gente para colocar. Agora, acho que falta muita informação, né, ao sistema, porque você criou um estigma que fundo de previdência é um roubo.
né? E foi provocado, talvez pela ganância, sei lá, eu não posso falar que eu fui banqueiro também, mas é fácil falar quando do lado da ponte, de lá, né? Mas é um pouco, a gente via, vocês devem ter escutado história, nego vender fundo de previdência para cara de 70 anos, 80, com um imposto regressivo. O cara já morreu quando tiver ali de 10. Mas é isso. Mas, Alfredo, até te perguntar, você ia emendar na pergunta? Não, vai lá. Eu ia até te perguntar, porque assim, você começou num mercado muito diferente do que o mercado é muito. hoje, né? Assim, e os competidores também mudaram muito, né? Assim, as pessoas com que você, né? O mercado, no final das contas, também é isso, né? Um pouco da competição, né? Como é que você vê, assim, essa evolução do mercado? Hoje ganhar dinheiro no mercado é muito mais difícil? É um pouco mais difícil? Eu acho que é muito mais difícil, mas você tem muito mais ferramenta. É muito mais difícil. Quando eu comecei, para você ter uma ideia, tinha a ORTN, você não deve ser 5 a 8 e tal. Cara, 80% no mercado não sabia fazer conta. Até porque no governo militar era assim, você comprava o papel, dava errado, o governo recomprava de você. Então, todo mundo, a alavancagem máxima era 11 vezes. Então, eu nem fazia conta. Eu preciso subir meu PL para me alavancar, porque se não der lucro, o governo recompra. Então, o pessoal não sabia fazer conta. Quem sabia fazer conta era, sei lá, Garantia, Boa Vista, aí o BCN começou a fazer também. Então, ele carregava 11 vezes o PL e boa, porque não podia dar errado, porque o governo dava saída, né? Não vou falar governo militar, daqui a pouco o general vai me bater. Mas, vai te chamar no quartel lá. Então, era assim. Então, as pessoas não faziam conta, era impressionante. Então, na década de 80 e 90, as grandes porradas, né, que os bancos de investimento deram, foram bancos de investimento de dinheiro, né? Então, o Itaú cresceu muito nessa década, porque era banco de dinheiro, Garantia ganhou muito dinheiro também, né? A maioria do pessoal era poli, era engenheiro, tinha o seu economista, uma pessoa da mesa era engenheiro. E o pessoal não fazia conta. Você tinha várias distorções de mercado, BTN fiscal, BTN cheia. Isso aí depois alguém quiser, vai pesquisar. E a Caixa Econômica Federal e a estadual dava o dinheiro em função da poupança, que era a BTN cheia. E aí você tem a diferença de as outras. É meio complicado ficar falando aqui, mas, resumindo, você tinha operações no mercado que não tinha risco nenhum, que acontecia por falta de conhecimento dos agentes. Muita arbitragem, né? Isso, muito. Hoje tem tudo preço de tela, todo mundo tem cotação no celular. Exato. O mercado é muito mais técnico. E aquele também era um mercado que tinha muito mais, roubar uma palavra forte, muito mais desonestidade, né? Então, hoje o mercado com os túneis, com tudo, ficou muito mais moralizado, né? Mas era um mercado muito feio também. A gente viu o que aconteceu com o fundo de previdência da época, né? Quebraram várias vezes. E as fundações também, né, de grandes empresas também fizeram um monte de besteira. Muita coisa. Me admiram ter muita gente presa, né? E até aproveitar uma outra pergunta, Alfredo, se você fosse parar de falar, não quero mais, cansei, fosse escolher alguém para tocar o seu dinheiro, quais seriam 3 características que você procuraria num cara, um gestor para tocar o seu dinheiro? Olha, primeiro, eu acho que só vou fazer isso se eu morrer. Então, mas eu acho que a característica que tem que ter é o cara que olha a médio, curto e longo prazo. Eu acho que hoje, um dos melhores gestores que fazem isso, apesar de não estar indo bem nos últimos tempos, mas eu gosto muito, é o Verde. Tá? Eu gosto muito do trabalho do Verde. Então, eu alocaria assim no Verde. SPX eu também gosto muito da cabeça do Xavier. Acho que o Xavier é um cara muito inteligente, tem uma visão boa. Xavier, estou fazendo uma propaganda aqui para você, manda um aqui, vai. Acho que entre o Verde e o SPX são 2 caras que eu respeito bastante. E aí seria uma mistura de experiência, com uma boa capacidade analítica e que tem essa capacidade de analisar o curto, médio e longo prazo. O que eu acho que acontece um pouco, cada vez estão mais globalizados, né? E você tem que observar, né, as casas que conseguem acompanhar o movimento mais global como um todo, né? E eu acho que o Verde, o SPX faz muito isso, né? Olha o cenário macro como um todo no mundo inteiro, porque cada vez nós vamos ser menos Brasil e mais mundo, né?
Então, acho que isso é muito importante. Então, são poucas gestoras que estão bem globalizadas, até porque é difícil, porque depende muito do seu tamanho, né? Você tem um custo para isso, por mais que você estude, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Legal. Alfredo, a gente passou voando aqui, já deu 1 horinha do nosso podcast, nosso programa aqui, e a gente termina sempre com uma pergunta que não tem muito a ver com investimentos, mas é total skin in the game, né? Que é você dar uma recomendação de experiência, enfim, de qualquer coisa que você acha que é legal que uma pessoa faça na vida para se desenvolver como pessoa, intelectualmente, ou até uma questão de saúde, ou até contar o que você gosta de fazer, né, no seu tempo livre. Né? Eu acho que, vou falar primeiro uma parte que eu acho de saúde, né? Nossa profissão, a ansiedade vai à lua e volta. Então a gente vê muito colega com problemas de doenças ansiolíticas, seja ela síndrome do pânico, toque, não sei o que mais. E eu não fui fora disso, né? Um negócio que me ajudou muito foi relaxamento, né? Meditação e relaxamento. Então isso me ajudou muito. Inclusive eu tomava Rivotril, consegui tirar, fiquei 0. Então acho que meditação e fazer relaxamento ajuda muito, né? Exercícios de yoga como um todo. E outra coisa que eu gosto muito e me dá uma paz enorme é mergulho, né? Eu faço mergulho autônomo e livre. Você muda a dimensão, né? Você está numa outra dimensão, né? Com coisas que é fora do que você está acostumado a ver, é outra densidade, né? Especialmente, né? Do ar contra a água. Então isso me faz muito bem, são coisas que eu pratico muito. O que é o autônomo livre? O que é o mergulho autônomo livre? O autônomo é com cilindro, né? Com cilindro. Isso, que você desce tudo. O livre é snorkel, né? Superfície. Você só desce de... entendi. E qual foi o lugar mais legal que você mergulhou, assim? Aproveitando. No Brasil, sem dúvida... Ou fora, pode ser também. Não, no Brasil foi Ilha Grande. Ilha Grande. E fora foi Bonaire. Bonaire, acho que. Eu não sei como pronunciar direito. Mas eu quase morri em Bonaire. Sério? Eita. Correnteza? Tava só eu e a minha esposa. Caramba. Eu fiz agora em Fernando de Noronha, achei muito legal. Fiz com cilindro também. Bonito, né? Mas eu até pensei nisso, né? Eu falei, o Brasil é tão legal, né? Com tanto oportunidade para você mergulhar. Eu acho que tinha que ser obrigatório o brasileiro fazer pelo menos um pequeno curso, né, de mergulho, assim. Tem tanto... E assim, depois poder fazer as viagens legais com mergulho, né? Fala que é uma experiência incrível. Eu me senti muito mal de ter a minha vida inteira mergulhado só de snorkel e assim, só de brincadeira como criança, e agora ter feito o cilindro. É muito bom. Você tirou o pad? Ainda não, mas eu vou tirar agora depois. É muito bom. E a Ilha Grande, a vantagem dela é que, 80% das vezes a visibilidade é boa. Mais perto, às vezes dá para fazer Ilha Bela ali no Poço, mas a visibilidade 30% às vezes é bom, né? Então, é muito difícil aqui. Agora, você falou, é um negócio, no Caribe explora pra cacete. Aqui tem pontos que dá para explorar. Aqui é mal explorado, para falar a verdade. Você tem pontos lindos na Ilha Grande, né? Que você acaba degradando, você pega aquelas caravelas, não sei se é caravela o nome, sei lá, aqueles de madeira, né? Sei. Põe 500 caras lá bebendo e põe os 500 caras dentro, da Lagoa Azul, que tem, 200 metros quadrados. Então você acaba prejudicando a vida. O pessoal entra com protetor solar, né? Então, em Fernando de Noronha foi prejudicado muito a vida. Aí você começou, né? Não pode entrar com protetor solar, tem que parar para ir no Atalaia, não sei o que mais. Então a gente não tem essa organização do turismo e podia aproveitar muito. Podia, né? Legal. Muito bom, muito bom. Queria te agradecer, Alfredo, pelo papo. Muito legal poder conversar com pessoas que têm uma trajetória tão legal no mercado financeiro. E é legal, né? Porque a gente, até falar pro pessoal que tá assistindo, né? Assim, pra gente que é do mercado financeiro, passou a vida inteira ouvindo, né, as histórias de instituições, de pessoas, o pessoal que tá em casa não sabe o privilégio que a gente pode ter aqui de sentar do teu lado e discutir histórias e aprender, né? Porque quando a gente
no dia a dia aqui, a gente às vezes tem o privilégio de poder encontrar você e discutir sobre a arma ou sobre os fundos, mas as pessoas não. Então essa é uma outra forma de aprendizado que o pessoal que está começando pode ter nessa nossa conversa aqui. Queria que você deixasse o recado final e os contatos da Armor, onde o pessoal te encontra informações sobre o fundo. Isso. Nós temos uma página na internet, né? armorcapital.com.br. Temos também no Instagram, né? Armor Capital. No Twitter, o meu é Alfredo Menezes 6, né? E também acho que eu vou precisar ajuda aqui na Annelise. Temos o LinkedIn, né? Armor Capital, gestão de investimentos. Isso. Também está no LinkedIn. Vou pedir aqui para a produção colocar aqui tudo direitinho então para a gente. Então, queria te agradecer aqui muito pelo teu tempo, por ter compartilhado a tua experiência, as ideias, e a gente vai te esperar depois num especial. Um especial 2. Para a gente contar só as besteiras. Puta, vamos ficar a noite inteira. Então. A besteira que não falta. Só papo de bar e as histórias engraçadas. Fechado. Tá bom? Vou adorar. Gente, obrigado pela oportunidade, sucesso aí de vocês. E mais uma vez, estamos à disposição a casa, tá bom? Valeu, obrigado. Um abraço.